Pois é, meus amigos, para quem achou que Elon Musk tinha desistido, tinha esquecido de Alexandre de Moraes, tinha deixado essa história para lá, que não ia dar nada, se enganou completamente. Agora, mais do que nunca, Elon Musk está determinado a punir aqueles que lutam contra a liberdade de expressão, aqueles ditadores, aqueles que usam do poder para censurar, calar e perseguir principalmente opositores políticos, não é? Vocês já ouviram falar do termo pena de morte financeira? Bom, é o que pode acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. Em outras palavras, ele pode ser sufocado, isolado financeiramente e excluído do sistema bancário mundial. Isso inclui, de certa forma, até mesmo aqui no Brasil. Por quê? Porque instituições financeiras brasileiras, né, dependendo de alguma decisão dos Estados Unidos, não vão querer contrariar o lourão lá em cima, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando. Além disso, tem uma notícia aqui bem interessante que eu quero comentar com vocês também. Desde já compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá certo? Olha só, acharam que eram inatingíveis, quiseram comprar briga com Elon Musk, né? Bom, já era difícil quando ele era só o homem mais rico do mundo, né? O cara que inventou a ré no foguete. Já era impossível comprar briga com um cara desse. Agora então, que além de ser o homem mais rico do mundo, é também o que equivale aí ao ministro de Estado do governo Donald Trump, do governo dos Estados Unidos. Cara, que loucura isso aí, gente. Bom, olha só o que está acontecendo. Bomba, Alexandre de Moraes pode ter uma sanção nos Estados Unidos chamada de pena de morte financeira. Prestem bem atenção nisso aqui, porque é algo totalmente factível, é algo que pode acontecer. Não é imaginação, coisa da nossa cabeça, não, meus amigos. É algo muito real e que vai trazer consequências gravíssimas, tá? Olha só, vamos entender. Braço direito de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, passou a analisar a aplicação de sanções a Alexandre de Moraes. Na rede social X, da qual é dono, o empresário perguntou a internautas se o ministro do STF possui bens em solo norte-americano, né? A gente já viu semana passada, trazida a informação aí pelo canal Ancapsul, que sim, ele tinha bens nos Estados Unidos e estava tentando retirar esses bens de lá. Ativos financeiros, né? Parece que ele tem até uma propriedade, uma casa lá nos Estados Unidos, e de alguma maneira estaria tentando retirar e mascarar os seus bens, tá? Daí ele perguntou aqui, né, em inglês, does the Moraes own property on America? Né? Moraes não possui nenhuma propriedade na América? Questionou Elon Musk, que na Casa Branca ocupa o posto de secretário de eficiência governamental. A discussão girava em torno de possíveis punições ao magistrado, como o bloqueio de patrimônio que Alexandre viesse a ter nos Estados Unidos. Vejam só, a parte mais interessante vem agora, prestem atenção. Em resposta, o comunicador jornalista Paulo Figueiredo, alvo de decisões de Alexandre de Moraes e foragido nos Estados Unidos, né? A gente sabe muito bem por que foragido, respondeu a Elon Musk. Abre aspas, ele não precisa ter propriedade nos Estados Unidos. Ele não precisa ter. Uma vez que ele seja incluído na lista SND do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, todas as instituições financeiras imediatamente fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil, para que não sejam alvo de sanções secundárias. Aquilo que eu falei no início do vídeo. Ninguém vai querer comprar briga com o homem. Vocês estão entendendo? O que mais vale para um banco? No Brasil, vamos lá. O que mais vale, sei lá, para o Itaú, né? Manter a conta de Alexandre de Moraes, num caso de uma decisão aí, né? Que pode acontecer. Ou comprar briga com os Estados Unidos. Ou comprar briga com o sistema SWIFT. O que vale mais a pena? Cara, é uma pergunta, né? Que é até retórica, porque a resposta é óbvia. Entendeu? O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, através da lei Magnitsky. Eu acho que é assim que pronuncia. Aí Elon Musk, então, reagiu à publicação de Paulo Figueiredo dizendo o seguinte: interessante. Citado por Figueiredo, a sigla SND se refere a nacionais especialmente designados. Essa lista é mantida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, um órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Tá?
Para finalizar, tem mais uma parte interessante aqui, ó. Nela estão incluídas pessoas e entidades com as quais cidadãos e empresas dos Estados Unidos são proibidos de fazer negócios. Estar na lista SDN significa que os ativos dessas pessoas ou organizações estão bloqueados. Informalmente, a punição é apelidada de pena de morte financeira, dado o impacto sobre os atingidos. É o que pode acontecer. E, claro, Donald Trump, como disse Paulo Figueiredo, poderia se quisesse. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que ele não ia querer algo desse tipo? Vocês acham que quem quer que seja no Brasil tem algum tipo de influência nos Estados Unidos? Porque a gente sabe o que acontece no Brasil, né? A gente sabe por que o Lula ainda está no poder. Primeiro a gente sabe porque ele chegou lá. Ou a gente não sabe, ninguém vê os 60 milhões em nenhum lugar, né? Mas a gente sabe por que Lula continua lá. Porque as pessoas não estão na rua. Com medo, é claro. Porque se não fosse as consequências, digamos assim, do 8 de janeiro, as pessoas não tinham saído das ruas e Lula já teria caído. Mas tudo bem, essa história é para um outro vídeo. Mas a gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. Por que deputados não votam certas leis? Por que votam outras leis? Outros tipos de leis? Por que senadores não levam adiante impeachment, por exemplo, de ministros do Supremo? A gente sabe muito bem por quê. Aquela velha coisa do um julga o outro e o outro julga um. Agora, o que impede qualquer coisa de acontecer nos Estados Unidos? De acordo com a lei, de acordo com a Constituição, com os trâmites legais. Nada impede. Nada impede. É por isso que não dá para dizer que nada vai acontecer. Muito pelo contrário, eu acho que algo muito grave vai acontecer. Para aqueles que têm lutado contra a liberdade de expressão no mundo, não só no Brasil. No mundo. Agora, já imaginou? Alexandre de Moraes sendo condenado e sendo incluído nessa lista da SDN e excluído do sistema financeiro bancário internacional e tendo, como eu disse no início do vídeo, que guardar dinheiro debaixo do colchão? Ai, não custa sonhar, né, meus amigos? Com lei e ordem de volta em nosso país, tá? Se isso vai acontecer, enfim, consequência de seus atos, né? No mais, meus amigos, a outra notícia interessante que eu tinha para comentar é que amanhã, vocês já devem ter visto, será votado pelo Comitê Judiciário dos Estados Unidos que Alexandre de Moraes e outros investigados, né, outras pessoas citadas aí, percam ou não o seu visto de entrada nos Estados Unidos. E isso será só o começo. A gente sabe que isso pode acontecer. Que Alexandre de Moraes e outras pessoas acusadas de promover a censura e a perseguição política, inclusive nos Estados Unidos, né, de cidadãos aí sob leis americanas, como é o caso de Alan dos Santos, onde ele tenta sufocá-lo financeiramente, inclusive, né? A gente sabe. Isso pode acontecer nos Estados Unidos. E se acontecer, meus amigos, é só o começo. Porque, beleza, ele não pode mais pisar nos Estados Unidos. Ele vai passar férias onde? Vai fazer compras onde? Vai fazer investimentos onde? Vai correr para onde? Se essas duas medidas aqui alcançarem a ele, o que ele vai fazer? Ah, não, ele vai pegar o dinheiro dele e vai mandar para a Alemanha. Ah, não, para a Alemanha não pode porque a direita acabou de ser reeleita lá. Acabou de ser eleita lá. Aí ele vai mandar, sei lá, para Inglaterra. Não vai também, a coisa lá não tá tão favorável assim para a esquerda. Ah, vai escolher qualquer outro país da Europa. Opa, peraí, mas a Europa depende em grande parte de ativos dos Estados Unidos. E qualquer país que é amigo dos Estados Unidos, se quiser continuar sendo amigo dos Estados Unidos, vai ter que cumprir o que os caras mandarem. Quem paga a conta, escolhe o prato. E aí eu pergunto a vocês, alguém vai querer comprar briga com os Estados Unidos, com Donald Trump, para proteger uma única pessoa? Acusada de promover a censura, a perseguição política? Eu acho que não. É uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Então, finalizando, meus amigos, haverá lei e ordem no Brasil de novo. E aqueles que rasgaram a nossa Constituição, que desrespeitaram a nossa lei, vão pagar na forma da lei e na forma da Constituição. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.